uma das coisas interessantes aqui. Quero falar um pouquinho hoje sobre esse gráfico aqui, nessa linha, que representa a média móvel. Então, você pode ajustar aqui, eu fiz um pequeno ajuste, tá certo? E vou falar como é que a gente consegue fazer uma composição aqui dessas janelas, né? Desses quadros que a gente tem aqui quando a gente entra no Home Broker, ok? Então, primeiramente, como é que eu consigo trazer uma dessas janelas para o nosso quadro? Então, eu venho aqui em negociação e venho em acompanhamento. Venho aqui em acompanhamento, eu tenho aqui cotação rápida, é uma janela, tá certo? Olha, essa aqui é uma janela. Ele vai trazer num espaço vazio, eu posso movimentar para qualquer lugar vazio, né? Eu posso reconfigurar aí o meu à disposição dos quadros dentro da minha tela, tá certo? Cotação rápida é esse aqui. Então, o que eu consigo fazer aqui, né? Consigo, na verdade, verificar o valor da cotação dessa ação. Para isso, eu só seleciono. Essas são as ações que eu tenho na minha carteira, ou quando eu quero ver todas as ações que existem dentro da bolsa, eu clico em todas, tá? E aí eu seleciono, por exemplo, vamos imaginar que queira ver na Itaú, ok? Ele trocou aqui, está me mostrando qual é a cotação. O mercado está aberto nesse momento, né? Hoje é sexta-feira, sexta-feira, 11h53 da manhã. O mercado está aberto, então você vai ver esses valores sendo atualizados aqui, tá certo? Então, a gente tem cotação rápida, lista de ordens. O que são lista de ordens? Hoje, eu fiz uma operação que é vender BB Seguridade, né? Eu vendi 300 ações que eu tinha, até o momento eu comprei 100 ações da Caixa Seguridade. Então, quando eu abro uma ordem de compra ou uma ordem de venda através da boleta, então aqui esse aqui é um quadro, uma boleta, né, onde eu faço as minhas ordens de compra, no caso, fica em amarelinho. Em verde é onde eu faço minhas ordens de venda. Então eu vendi aqui BB Seguridade através dessa boleta aqui, né? É só eu mudar. Se eu mudo para cá, ele fica amarelinho, passa a ser compra. Se eu mudo para cá, ele passa a ser venda. Eu defino meu ativo, né, a minha ação que eu tenho em carteira, né, para eu vender, eu preciso ter ela, tá certo? Defino a quantidade e a data. Eu não vou vender mais, porque eu já estou chegando perto do valor limite que eu tenho para venda dentro do mês, para não pagar imposto de renda. Então, eu estou parando as minhas operações aqui de venda. E aqui eu defino o preço. Como é que você acompanha o preço, por exemplo, né? Então, aqui eu estou fazendo uma oferta de venda. Então, para fazer uma oferta de venda, já logicamente eu tenho que ter uma ideia daquilo que eu estou fazendo, mas eu posso abrir aqui para ir acompanhando o mercado um quadro chamado livro de ofertas. Aqui eu tenho abrir o livro de ofertas, estou acompanhando o BB Seguridade, e aqui eu estou vendo a movimentação do mercado. E a movimentação. Aqui tem as ofertas de venda e de compra. Tem pessoas querendo vender, né? Elas estão fazendo o quê? Elas estão vindo lá dentro da sua corretora, fazendo esse registro da operação, disponibilizando as ações delas para venda, para compra, né? Para venda, desculpa. Ah, Então, em vez de você estar vendendo. Então, quando ele faz um lançamento de venda, ele aparece nessa linha aqui, que existe uma oferta de venda no valor X, uma quantidade Y de tal operadora, tá certo? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Então, quando eu abro uma boleta aqui de compra,
Então, por exemplo, Caixa Seguridade, uma quantidade, a data que eu quero que essa ordem, até que data que ela seja válida, né? E o valor que eu estou disposto a pagar, tá certo? Então, aí eu faço esse lançamento, né, essa oferta, e ele, então, aparece aqui para mim, né? Aparece, no caso aqui, porque é Caixa de Seguridade, é isso que eu estou fazendo, tá certo? Então, eu tenho lá, ele vai aparecer para mim aqui como uma ordem de compra, um pedido de compra. Então, quando a operação ela acontece é quando existe um valor, alguém querendo vender, um valor X, e alguém querendo comprar nesse mesmo valor X, a operação acontece. Tá certo? Bom, o que que eu queria falar aqui hoje é sobre essa linha aqui, que chama média móvel, né? A média móvel é uma informação bastante importante para a gente tentar entender o seguinte. Eu quero saber o seguinte, eu quero ver essa linha aqui é bastante importante, então eu quero mudar, por exemplo, a minha média móvel. Eu quero ver a minha média móvel dos últimos períodos, que é 49 dias, tá ok? Então eu vou lá, mudo. O normal que vocês vão entrar e provavelmente deve estar 30, tá? Por que 49? 49 seriam 7 semanas. Então eu quero ver a média do período de 7 semanas. Aí o que dá para ver aqui é o seguinte. Então, essa aqui é o gráfico, né? Cada barrinha dessa representa praticamente um dia. Se a gente for andando aqui, você vai ver ele mudando as datas, né? Então, cada barrinha dessa representa um dia. Então, o que aconteceu durante aquele dia, tá? Então, nesse período aqui, o preço estava acima da média móvel. Aqui ele entrou para baixo da média móvel dos 49 dias. Aqui ele andou dentro da média móvel e aqui ele está descolando de novo da média móvel, né? Então a gente tem uma média móvel aí que seria dos últimos 49 dias, seria 14,24 e ele está ali no preço de R$ 15 nesse momento aí. Então ele está quase 70 centavos acima da média móvel. Então, qual que era o plano aqui? O plano era vender BB Seguridade e comprar a Caixa Seguridade por algumas coisas aí em relação a essa estratégia primeiro, Caixa Seguridade, eu tenho um valor de R$ 36 e em BB Seguridade eu tenho um valor de 15. Então, cada ação da Caixa Seguridade, da BB Seguridade, eu compro duas ações e alguma coisa, né? Ainda sobra quase R$ 6 aí. Então, duas ações e um terço de ação, né? 2,3 ações da Caixa Seguridade, ou seja, em números de ações eu vou conseguir comprar mais Caixa Seguridade. Outra coisa importante é que o Caixa Seguridade ainda tem um dividendo, provavelmente vai aparecer, provavelmente não, vai ter um dividendo da Caixa de Seguridade em novembro, que representa aí algo perto de 1,5% em cima do valor deste valor aqui. Outra coisa, enquanto que a BB Seguridade já fechou aí os seus pagamentos de dividendos desse ano, não deve haver mais nenhum lançamento de dividendo, e em relação a essa questão de valores, a gente vai ver aqui os dividend yields das duas empresas estão muito parecidas, estão perto da casa de 7%. Então, por conta do valor da ação, essa ação se torna mais interessante, ela tem uma possibilidade de se desenvolver, ou seja, de crescer mais do que isso, analisando o comportamento passado de mercado, né? Isso não é uma garantia, mas é uma boa possibilidade. Mas hoje eu já vendi uma parte das minhas ações BB Seguridade, nem todas, né? E fiz ali uma compra só de 100 ações da Caixa de Seguridade. O dinheiro então vai ficar em caixa,
Eu vou esperar mais um pouco, porque eu acho que talvez nas próximas semanas, a gente veja aí é, essa média móvel, o valor dela, né, retraindo um pouco, e aí então eu faria a compra dessa ação. Ou talvez essa mesmo, né? Pode ser que se ele descer de novo um valor, um patamar razoável, aí a gente possa fazer o quê? Uma recompra dessas ações aqui, né? Se for, então a gente tem duas opções, né? Esperar essa ou essa. Logicamente nós estamos olhando para essa, mas se houver uma boa desvalorização caixa na BB Seguridade, por que não recomprar elas? Então, a gente está aí com várias opções, né? Olhando para a primeira estratégia, vender BB Seguridade, comprar Caixa Seguridade. Então, poderia fazer essa operação agora, mas eu acho que dá para esperar um pouco, né? Um pouquinho de paciência aí, e então esperar ou desvalorizar a Caixa Seguridade, a gente compra, segue a primeira ideia. Se por acaso BB Seguridade abaixar um valor razoável aí, a gente pode fazer uma recompra, então, e ganhar aí nessa operação de compra e venda. Quando é que isso não vai dar certo? Não vai dar certo se o mercado aí disparar e a gente ficar para trás. Mas esse é o nosso, né, é o risco que a gente corre, são as escolhas que a gente faz, mas está dentro aí de um planejamento, tentando fazer uma boa operação e acredito que deva dar certo. Tá joia? Então, é isso aí.